Romanos 12, 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos querem viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus neste lugar? Amém. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Te agradecemos. Baixa um pouquinho o teclado para mim, por favor, porque o Senhor já está neste lugar. Te agradecemos porque eu sei que o Senhor vai falar aos nossos corações nesta noite, Pai. Que a tua unção esteja sobre a minha vida, para que eu possa pregar a tua palavra conforme está no coração do Senhor. Nós abrimos os nossos corações para te ouvirmos. Nós abrimos os nossos corações para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Diga amém. Abaixa um pouquinho mais para mim o teclado, por favor, está me atrapalhando. O texto começa dizendo: Paulo escreve a alguns irmãos, e ele fala algumas coisas importantes. Ele começa dizendo assim: olha, irmãos, eu rogo, irmãos, que vocês entreguem a vida de vocês a Cristo. Basicamente é isso que ele está dizendo. Algumas traduções dizem, não diz rogo, diz portanto. Portanto, irmãos, entreguem, o meu desejo é que vocês entreguem, apresente a vida de vocês a Cristo. Isso que eu li para vocês está no capítulo 12 de Romanos, e se você ler os primeiros capítulos de Romanos, e até um conselho, faça isso essa semana, abra sua Bíblia lá e leia os primeiros capítulos. Você vai ver que Paulo, ele está falando sobre algumas coisas, e ele está falando muito sobre perdão, ele está falando muito sobre a graça, ele está falando muito sobre a justiça de Deus, ele fala muito sobre a lei, o pecado, e aí ele chega aqui, e ele diz para as pessoas: olha, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício. O começo, até a ordem cronológica do livro, eu coloquei aqui, já nos traz uma revelação. Por causa das misericórdias de Deus e por tudo que Ele fez por nós, é que nós fazemos para Ele. Paulo, ele nos primeiros 11 capítulos, ele começa falando, ele fala até sobre Adão. Ele fala: olha, por meio de um homem o pecado chegou até nós, e a morte chegou até nós. Ele está falando sobre Adão, e ele diz: mas também por meio de um homem, isso no capítulo 5, por meio de um homem que é Jesus, o perdão, a salvação chegou até nós também. Então ele está falando sobre a graça, sobre um Deus misericordioso, sobre o pecado que veio para destruir as nossas vidas, mas também do outro lado, Deus trouxe o seu Filho, Deus enviou o seu Filho para nos perdoar, para nos salvar, e que não era agora mais pela lei, mas era pela graça, pela fé em Cristo Jesus, que nós receberíamos esta vida nova. E aí depois que ele fala tudo isso, ele vem e diz: olha, pelas misericórdias de Deus, pelas misericórdias, por tudo isso que eu falei com vocês, pela misericórdia de Deus para comigo e para com você, por esse Deus bom para comigo e com você, por esse Deus bondoso que enviou o seu único Filho para morrer por mim e por você, por causa disso, pelas misericórdias de Deus, nós devemos entregar as nossas vidas como sacrifícios vivos a Deus. E aqui, querido, ele contraria a religião, porque a religião iria nos dizer o seguinte: não, faça para Deus, e aí Deus vai se agradar de você, e aí Deus vai vir e vai perdoar. Olha, se comporte muito bem, que Deus vai vir e Deus vai se agradar de você, e Ele vai te abençoar. A religião nos fala isso, mas Paulo, ele nos traz uma revelação até na cronologia do livro, dizendo: olha, primeiro não foi Deus quem fez, foi Deus quem fez a obra, foi Deus quem enviou o seu Filho, foi Jesus que veio. Não somos nós podemos hoje amar a Deus, nós podemos hoje entregar as nossas vidas a Ele, porque primeiro Ele nos amou, porque primeiro Ele se entregou por nós, porque primeiro Ele estava interessado em um relacionamento conosco. Por isso Paulo está dizendo: olha, pelas misericórdias de Deus, pela bondade de Deus, por Ele ter enviado o seu Filho para morrer por mim e por você. E quando eu entendo essa graça, quando eu entendo o Deus bondoso e misericordioso que eu tenho, então eu posso entregar a minha vida a
Ele. E é isso que Paulo está dizendo: vocês devem fazer isso, vocês devem oferecer a vida de vocês como um sacrifício vivo a Deus por causa das suas misericórdias, porque Ele alcançou a vida de vocês. Aí ele segue dizendo que é o vosso culto racional, que é a nossa entrega racional, é algo pensado, é uma decisão minha e é uma decisão sua. Porque tem coisas que Deus faz por nós e tem coisas que nós fazemos. Tem coisas que Deus fez por nós, Ele já fez por nós. Ele já enviou o seu Filho, já morreu naquela cruz. Ele tem o desejo de nos perdoar, Ele tem o desejo de nos dar uma vida nova. Ele tem o desejo de restaurar as nossas vidas, mas tem uma parte e responsabilidade no relacionamento do homem com Deus que está sobre o homem. Ele diz: olha, o culto racional é uma atitude pensada, é uma decisão que você escolhe tomar. Deus não obriga o homem a fazer nada, Deus não obriga o homem a ter um relacionamento com Ele, mas Deus oferece um relacionamento. Deus está disposto, Deus está à procura, Deus tem a intenção de relacionar com o homem, mas o homem precisa abrir o seu coração e se entregar a Deus, e então Deus vai ter um relacionamento com essa pessoa. Ele diz: olha, é o vosso culto racional, vocês precisam fazer isso, vocês precisam entregar a vida de vocês a Deus. Depois ele vai falar: olha, vocês não podem se conformar com este século, não se conformem com as ideias deste mundo, não se conformem com os princípios contrários à palavra de Deus, não se conformem com os padrões do mundo. Aí ele vai dizer: olha, mas vocês precisam transformar a mente de vocês, vocês precisam ser diferentes, vocês precisam viver de forma diferente. E aí talvez você diga aqui: mas como que é possível eu viver uma vida diferente se eu vivo nesse mundo, se eu vivo nos padrões deste mundo, se eu tenho o meu trabalho, e o meu trabalho é secular, se eu faço a minha faculdade é secular. Ele nos chama para termos a nossa mente transformada, e aí ele diz como depois. Ele diz: pela renovação da vossa mente. Vocês precisam renovar a mente de vocês. É interessante porque quando a gente fala quem quer viver a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, muitas pessoas dizem amém, muitas pessoas levantam as mãos, muitas pessoas querem. Você pode perguntar até para uma pessoa que não crê muito em Deus, você perguntar: você quer viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Vai: oh, eu quero. Quem não quer uma coisa boa dessa? Eu quero. Mas a verdade é que aqui a ordem é diferente. Você precisa transformar a sua mente, você precisa renovar a sua mente, e aí então, só depois disso, você vai experimentar qual é a boa, qual é a agradável e qual é a perfeita vontade de Deus. Eu coloquei aqui, então nós precisamos, na verdade, de uma renovação na nossa mente, uma renovação nas nossas crenças. As crenças sabia que crenças são inconscientemente adquiridas durante a nossa vida toda? Você sabe que as nossas crenças são formadas através de informação, observação, exposição e experiências. Traduzindo, através do que vemos, através do que ouvimos e através de experiências. As crenças, aquilo que nós acreditamos, elas vão sendo construídas durante a nossa vida, desde o momento que a gente nasce. A forma que a gente é educado, a forma que a gente vive, a forma, o lar, dentro do lar que a gente convive, as palavras que as pessoas nos falam, por assistir, por ser exposto a um relacionamento dos nossos pais, por assistir os nossos pais durante a nossa vida toda, a gente passa a acreditar algumas coisas, a gente passa a ter algumas crenças dentro de nós, e muitas vezes até inconsciente, a gente nem pensa, que a gente não para muitas vezes para pensar nisso, que a gente acredita daquele jeito, porque o meu pai me ensinou daquele jeito, porque por causa das experiências que eu tive na minha vida. Mas a verdade é que todos nós temos crenças, todos nós construímos crenças durante a nossa vida toda, com experiências, com coisas que nós vemos. Muitas pessoas têm experiências ruins na sua vida,
E elas passam a acreditar, por exemplo, ela vê um pai e uma mãe que não têm um relacionamento saudável. O pai e a mãe brigam o tempo inteiro. Aquela criança, ela cresce dentro daquele lar e ela passa a acreditar que casamento não é uma coisa boa. Muitas pessoas acontece isso, ela passa a crer, ela passa a acreditar que aquilo não é uma coisa boa, que casamento, Deus que me livre, eu nunca vou casar na minha vida. Por que você acredita nisso? Por que isso fala mais alto dentro de você? Por causa de experiências, porque ela viu, ela experimentou, aquilo entrou dentro dela e muitas vezes a gente não se dá conta do que aquilo causa nas nossas vidas. Eu fiz um quadrinho, e se puderem colocar lá no telão, só para a gente exemplificar aqui. Olha só o que acontece. A verdade é que as nossas crenças, aquilo que nós acreditamos, afeta todas as áreas das nossas vidas. E muitas vezes nós não damos tanta importância assim para isso, mas afeta todas as áreas das nossas vidas. Olha aqui, a crença, ela afeta o nosso estado emocional. O nosso estado emocional afeta o nosso comportamento e os nossos pensamentos, ou vice-versa, os nossos comportamentos e pensamentos afetam o nosso estado emocional. O nosso comportamento e pensamentos afetam os resultados das nossas vidas. E os resultados geram uma autodefinição. Como assim, Gui? Eu acredito que eu sou burro, porque a vida inteira minha mãe e meu pai falavam para mim: menino, você não presta. Não sou eu não, estou só exemplificando. Meu pai até falou: garoto, está mentindo aí no púlpito. Ou uma pessoa cresceu e a mãe e o pai a vida inteira falavam: você é burro, você não presta para nada, você não vai ser nada na vida. Aquela criança passou a acreditar naquelas mentiras que os seus pais contavam a ela. E essa crença, ela gera um sentimento, ela passa a se sentir daquele jeito: eu não sou capaz mesmo. Eu não sou burro. E aquele sentimento afeta o comportamento e os pensamentos, ou os pensamentos afetam os sentimentos também daquela criança. Ela se sente para baixo, ela fala: puxa, eu realmente não sou capaz. E aí ela passa a andar desse jeito, ela anda cabisbaixo. Você viu gente que anda para baixo, desanimado: o que foi, irmão? Não, eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo nada. Aí os pensamentos são em torno disso, daquilo que ele acredita que ele não é capaz, ele acredita que não tem jeito para a vida dele mesmo. Então ele anda daquele jeito, ele passa a pensar daquela forma. E quais são os resultados? Ele não consegue ter um resultado diferente daquilo que ele acredita. Às vezes ele até consegue por um curto tempo, ele consegue um emprego, mas ninguém quer ter no emprego uma pessoa tão cabisbaixa assim, que acha que não é capaz de nada. O cara consegue entrar, mas daqui a pouco fala: rapaz, que cara deprimido para baixo, acho que a vida não vai dar certo, acho que ele é burro, acho que nada. Ninguém quer uma pessoa dessa à sua volta. Então os resultados, eles acabam acompanhando aquilo que nós acreditamos, a forma que nós vivemos, a forma que nós pensamos. Ou então o cara entra num relacionamento, mas ele é tão para baixo, ele é tão, que a vida não vai dar certo, eu sou burro. Minha mãe já falava: menino, você não presta para a namorada, não aguenta. E qual é o resultado? O resultado é que ele chega à conclusão, ele chega à conclusão que realmente é isso aqui, olha, minha vida não vai ser diferente. Eu conheci uma pessoa assim, um cara bacana, um cara bonito, mas ele achava que ele era a pior pessoa do mundo, e a gente incentivava ele, falava: não, cara, pô, você é demais, você faz muitas coisas bem, você é um cara bonito. Não, mas menina nenhuma vai gostar de mim. E ele era assim para baixo, deprimido. Eu não sei o que aconteceu na infância. Eu acho que ele teve problemas com o pai dele. O pai e a mãe eram separados, ele não teve o pai presente, ele sentiu muita falta da figura do pai, causou sérios problemas na vida dele. Ele andava sempre cabisbaixo. Eu lembro de uma vez ele conseguiu arrumar uma namorada, mas a namorada não aguentou ele um mês, porque o cara: eu não vou dar certo, a minha vida não vai dar certo. Os resultados acompanham aquilo que nós acreditamos. E sabe qual é o grande problema? Quando uma pessoa ela tem um resultado negativo que está de acordo com aquilo que ela acredita, ela passa para a autodefinição. Ela chega à conclusão de que ela é aquilo mesmo. Está vendo? Não é só o que eu acho, não é só o que eu penso. Está vendo? Eu fui lá, namorei, não deu certo, eu nunca vou dar certo na vida. Está vendo? Eu fui lá no emprego,
não deu certo e me mandaram embora. O cara se autodefine, ele chega à conclusão de que ele é aquilo mesmo, que ele não vai dar certo na vida dele mesmo. Mas queridos, a verdade é o seguinte, quando Paulo ele está falando, nós precisamos transformar a nossa mente. Quando Paulo está dizendo, olha, vocês precisam transformar o que vocês pensam, Paulo está dizendo o seguinte, olha, tem as crenças de vocês, tem a crença que foi construída durante a vida toda, talvez alguém dizendo para você, você é burro, você é isso, você é aquilo, você se sente assim, você vive assim, os resultados da sua vida são estes, mas Paulo está dizendo, mas você precisa transformar, porque Deus pensa algo diferente a seu respeito. Não interessa o que o pai te disse, não interessa como você se sente, não interessa as experiências que você teve na sua vida, você precisa transformar a sua mente, para que a sua mente, as suas crenças, aquilo que você acredita, esteja de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com aquilo que te falaram as suas experiências. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito e exemplifica muito bem isso que eu estou tentando, vocês estão me entendendo isso que eu estou tentando comunicar para vocês nessa noite? Está lá em Números 13, eu vou ler com vocês de 1 a 3, depois eu vou ler um pouco mais, diz assim, Números 13 de 1 a 3, disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor, todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Aí versículo 17 a 20 diz assim, enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes, subi ao Neguebe, e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortalezas, também qual é a terra, se é fértil, se é estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Olha só, essa história é muito conhecida por todos nós. O povo sai do Egito, o povo fica no Egito 400 anos, agora Deus levanta Moisés, envia para tirar o povo lá do cativeiro. Eles saem e eles estão indo rumo à terra prometida, e aí Moisés pega 12 homens representando as 12 tribos de Israel e diz, olha, eu vou enviar vocês, tá? Até a terra, vocês vão lá, vocês vão espiar, vocês vão ver se a terra é boa, se não é, se tem frutos, se não tem, como é que está a situação. Mas Moisés diz a eles, olha, vocês vão lá espiar a terra que Deus nos deu. Moisés envia aqueles 12 homens não para ver se a terra era possível ou não. Moisés envia aqueles homens apenas para olharem a terra, para que eles pudessem talvez planejar, fazer uma estratégia de como eles iriam avançar e tomar aquela terra. Mas aqueles homens, eles vão até lá, eles espiam, eles veem que a terra é muito boa, eles veem os frutos da terra, mas ao mesmo tempo que a terra é muito boa, eles olham o exército inimigo, eles veem os gigantes, os anaquins, e pensam, puxa, nós não conseguimos vencer este povo. Então eles voltam e trazem a notícia para Moisés. 10 deles chegam para Moisés e dizem, não, olha Moisés, a terra é muito boa realmente, tem muitos frutos, o lugar é maravilhoso mesmo, como Deus disse, mas impossível de nós possuirmos aquela terra, porque a gente não tem força para vencer aquele exército. Apenas 2 homens, Josué e Caleb, voltam animados e dizem a Moisés, Moisés, vamos, que essa batalha já é nossa, a gente vai vencer. 2 homens apenas acreditam que é possível. Agora nós precisamos entender 2 coisas sobre estes homens que estão indo à terra prometida para olhar a terra. 2 coisas, a primeira delas é que eles tinham promessas. Deus havia já dito para eles, eu vou dar a vocês aquela terra. Então eles não estão indo sozinhos, eles estão com uma palavra, eles têm uma palavra de Deus. Deus havia dito, eu vou dar a terra para vocês. Eles têm uma palavra, da mesma forma que Deus tirou eles do cativeiro, do Egito. Deus falou, olha, eu vou colocar vocês também lá na terra prometida. Mas também a gente não pode se esquecer do quê? Que aquele povo passou 400 anos no Egito. E aqui é onde entra a história do quadrinho que eu falei com vocês. As experiências, aquilo que nós vemos,
o tempo, aquele povo, aqueles homens, eles viram gerações levantando e gerações passando, eles viram familiares sofrendo, morrendo naquela terra, eles viram e viveram tempos muito difíceis de adversidade, e deixaram de crer no Deus da promessa, por causa das circunstâncias, por causa das dificuldades, aquilo que eles viram, aquilo que eles experimentaram, foi como que nasceu algo no coração deles, eles perderam a fé. Agora, tudo bem, tem Deus tem as suas promessas, mas olha só, se realmente Deus fosse Deus, e se Ele tivesse no controle de todas as coisas, a gente não estaria aqui 400 anos sofrendo, chorando, clamando, porque a Bíblia diz que o povo clamava desesperado. Veja que os sentimentos acompanham, eles estão lá, eles começam a acreditar que nós não vamos sair daqui, nós vamos terminar a nossa vida aqui, então eles ficam desesperados, eles estão lá e eles estão chorando. Então, queridos, nós precisamos olhar isso e entender que o porquê deles chegarem lá na terra prometida e não conseguirem olhar com os olhos de Deus e olhar com os olhos naturais, por causa das experiências que eles haviam experimentado, por causa do tempo difícil que eles haviam passado. E muitas vezes acontece isso nas nossas vidas. Nós temos uma palavra, nós temos uma direção, mas muitas vezes é um conflito das nossas crenças com a palavra de Deus, daquilo que nós acreditamos, por causa das experiências, por causa das coisas que nós já vimos passar, por causa de tudo que a gente experimentou nessa vida. Gui, é difícil de acreditar, difícil demais de acreditar que a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida. Gui, difícil demais de acreditar, porque, cara, se você olhasse a minha vida, se você visse tudo que eu passei, é justamente nesse ponto aonde o povo estava. 400 anos de sofrimento, mas 2 homens decidem deixar as suas crenças, deixar as suas experiências, deixar tudo aquilo que eles viram, deixar todo o choro, deixar toda a lágrima de lado e escolher acreditar na palavra de Deus acima daquilo, das experiências que eles haviam tido. Você sempre vai ter uma escolha: acreditar nas suas crenças que foram construídas durante a vida, ou acreditar na palavra de Deus e colocar a palavra de Deus acima de qualquer coisa na sua vida. É por isso que Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz: olha, vocês precisam transformar a mente de vocês, vocês precisam renovar a mente de vocês. Aonde? Na palavra de Deus. Você precisa saber e conhecer o que Deus diz a seu respeito, e não o que as pessoas dizem a seu respeito. Você precisa conhecer qual é a vontade de Deus para você, e não qual é a vontade do seu pai e da sua mãe para você. No versículo 33 diz assim: também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak, perto deles nós não sentíamos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. Então olha só, essa é a forma que eles estão se sentindo. Eles estão se sentindo de pequenos demais. Eles olham para frente e pensam: é impossível nós vencermos aquela batalha. Precisa renovar a mente, precisa transformar a mente, porque eu estou olhando com os meus olhos naturais. Gui, é difícil demais, mas o que Deus falou com você? Qual foi a direção que Deus deu? Ah, Gui, mas é porque meu pai me falou. Mas o que Deus falou com você? Qual foi a direção que Deus te deu? Muitas vezes nós olhamos com os nossos olhos naturais: não é possível, não tem jeito. Mas o que Deus pensa a seu respeito, essa transformação de mente, essa renovação que nós precisamos ter. Não me interessa o meu passado, não me interessa a minha história, não interessa as minhas frustrações, não interessa o meu choro, não interessa o que me disseram. O que interessa é o que Deus pensa a meu respeito. E olha só que coisa interessante, o diabo, ele não quer apenas, porque a gente sabe através da palavra de Deus que o diabo vem para roubar, matar, destruir. Ele quer matar a gente. Mas o diabo, ele não veio só para matar a gente. Eu coloquei aqui assim: o diabo não quer apenas te matar, ele quer levantar desafios para que você nem lute com medo de perder. Olha só que coisa. Aqueles 12 homens, eles vão até a terra prometida. Eles olham, eles voltam, 10 deles dizem impossível, 10 deles dizem não tem como. E aí o que acontece com isso? Deus fica bravo com essa atitude, porque Deus havia dado uma palavra. Deus fica bravo com isso. E aí o que acontece? Deus diz: olha, essa geração vai morrer
aqui no deserto e não vai conhecer a terra prometida. Eles passam agora 40 anos no deserto, aquela geração morre no deserto, apenas a geração mais nova entra na terra prometida depois de 40 anos de Josué e Caleb, porque creram. Mas sabe o que me intriga, sabe o que me deixa incomodado, é que eles nem tentaram. Se os 12 tivessem tentado, porque Deus já havia dado uma palavra: eu dei a terra para vocês. E muitas vezes o grande problema é que a gente não chega nem a tentar, a gente fica com medo demais, aqui não sou capaz, eu não consigo, não é para mim, a gente não tenta. O diabo, deixa eu te dizer, ele não quer apenas te matar, mas ele quer te parar, ele quer parar de que você viva tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Ele sabe que se você der um passo, ele sabe que se você for para frente, a vitória já é sua, porque Deus já falou que ele já te deu, Deus já te deu uma palavra, você precisa apenas caminhar. Mas muitas vezes nós não damos nenhum passo. Se aqueles homens tivessem lutado, eles não teriam morrido no deserto, eles teriam pisado na terra prometida. Deixa eu te dizer uma coisa, eu quero te desafiar nessa noite, porque talvez você está pensando em parar, talvez o diabo está te dizendo, colocando na sua mente pensamentos dizendo: olha, você não é capaz, mas continua. Se Deus te deu uma palavra, vai, porque a vitória já é tua. Davi, ele é um grande exemplo nisso. Sabe por quê? Porque Davi, ele tinha tudo para dar errado. Davi, ele tinha tudo para dar errado. Olha, no confronto contra Golias, ele não era o cara certo para aquele confronto. Ele era um menino da casa do papai, ele era um menino que cuidava das ovelhas de papai, ele é um menino, ele não fazia parte do exército, ele matava uns ursos, uns leões aí no meio do mato para proteger as ovelhinhas, mas ele não fazia parte do exército. Quando seu pai manda ele encontrar os seus irmãos que estão lá na guerra, e ele ouve aquele gigante confrontando o seu Deus, então uma ousadia nasce no seu coração, ele se levanta, ele diz ao rei: não, pode deixar que eu vou guerrear contra Golias. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ele tinha tudo para perder, ele tinha tudo para dar errado. Se você fosse olhar com os olhos naturais, Davi não era a pessoa certa para aquele confronto. Ele era pequeno, Golias era gigante. Ele não tinha as armas certas, ele tinha um estilingue e pedrinhas, o gigante tinha espada. Ele não tinha nem armadura, tentaram colocar a armadura de Saul nele, ele não conseguia nem sair do lugar porque ele era pequenininho. E se fosse eu e você, e muitas vezes isso acontece nas nossas vidas, é nesse momento que a gente paralisa, é nesse momento, sabe por quê? Porque a gente olha para nós mesmos, a gente olha para as nossas crenças que foram construídas a vida inteira, aquilo que a gente pensa a nosso respeito, aquilo que a gente acha de nós, e a gente diz: não, esse confronto não é para mim, essa batalha eu não consigo vencer, eu sou pequeno demais, eu não tenho as armas necessárias, esse gigante vai me matar. Mas Davi, ele tem a sua mente transformada, ele sabe das suas limitações, ele sabe do seu tamanho, ele sabe que ele não tinha a arma certa, mas ele vai diante daquele gigante e ele diz: olha, você vem com espadas, você vem com armas, você vem desse tamanhão seu, cheio de coisas, mas deixa eu te dizer, eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem confrontado. E essa convicção que nós precisamos ter nas nossas vidas não é nós, não depende de nós, não é a nossa habilidade, não é a nossa inteligência, e é justamente essa transformação que nós precisamos. Não é sobre você, não é sobre o que você consegue fazer, não é sobre, porque eu sou bom demais, mas é sobre um Deus que te capacita, é sobre um Deus que tem promessas para você, é sobre um Deus que abre a porta e ninguém fecha, é sobre um Deus que coloca uma unção sobrenatural sobre a sua vida, que as pessoas vão sentar para te ouvir. Eu coloquei: não seja guiado por aquilo que você acredita, suas crenças, não seja guiado pelos seus sentimentos, não seja guiado pelo seu coração. O ditado aí no mundo: deixa o teu coração te guiar. Não deixa o coração guiar coisa nenhuma. Isso é contrário à palavra de Deus. Jeremias 27:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Não deixe que as crenças que foram construídas por toda a sua vida deem direção para a sua vida. Você precisa entender que a direção para a sua vida vem através da palavra de Deus. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu penso que minha mãe me falou, não é se minha mãe
falou que eu sou burro, não são as experiências do passado, não são as experiências dentro da minha casa, o que Deus diz a respeito. Ah, Gui, mas sabe o que é? Eu fui abusado pelo meu pai, mas o que Deus pensa a seu respeito? Ah, Gui, sabe o que é? Que eu vi a minha mãe e meu pai brigando, mas o que Deus pensa sobre o casamento? Eu preciso saber o que Deus pensa sobre a minha vida, eu preciso conhecer o que Deus pensa sobre todos os assuntos, e ter a minha mente transformada, e colocar a palavra dele acima das minhas vontades, a palavra dele acima das minhas ideias, a palavra dele acima daquilo que eu acredito. Esse é o conflito de um cristão. Eu coloquei aqui também: não seja guiado pela maioria, seja guiado pela voz de Deus. Não seja guiado pela maioria, seja guiado pela voz de Deus. 10 homens disseram que não, 2 disseram que sim. A maioria estava errada. 10 homens disseram não tem como, 2 disseram bora, porque nós vamos pisar naquela terra, porque Deus disse que sim. A maioria estava errado. Deixa eu te dizer uma coisa: não é o que as outras pessoas dizem que você deve fazer, não é o que as outras pessoas dizem que você não deve fazer. Você não consegue. Não deixa as pessoas te dizerem que você não consegue, não deixa as pessoas te dizerem que você não é capaz, não deixa as pessoas te dizerem que o seu sonho é grande demais. Você pode responder, se ela disser olha, esse sonho é grande demais, você responde para ela: você não consegue, mas não diga que eu não consigo. Porque se Deus colocou no meu coração, se Deus disse que sim, se Deus falou que a terra prometida é minha, e eu não quero nem saber. 2 homens, olha só queridos, de 12, 2, uma geração morreu no deserto, uma geração porque não conseguiram acreditar na palavra de Deus, porque não conseguiram. O medo, os sentimentos, as crenças deles foram maiores do que a palavra de Deus na vida deles. Mas quando nós colocamos a palavra de Deus acima, a palavra de Deus acima, a gente passa a viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus não é o que pensam sobre mim, é o que Deus pensa sobre mim. Não é o que as pessoas dizem que eu posso ou não posso fazer, é o que Deus diz que eu posso fazer. Se Ele me chamou, Ele me capacita, Ele me unge, eu vou fazer, eu vou viver tudo aquilo que Ele tem preparado para a minha vida. E você também não aceite as mentiras de Satanás, não aceite as mentiras dos invejosos que olham para você e dizem: você não vai conseguir, o seu negócio não dá certo. Para trás de mim, Satanás, porque eu tenho uma palavra. Então o conselho do apóstolo Paulo é: para você viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, você precisa transformar a sua mente, renovar a sua mente, colocar na sua mente aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus tem para você. Qual é a vontade de Deus e não as outras coisas. É uma escolha sempre. Eu acreditar nas minhas experiências, eu acreditar na lógica, tem lógica, e Deus não trabalha dentro da lógica. Deus não está dentro de uma caixinha, Ele trabalha do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser. E é isso que muitas vezes é muito conflitante para nós, a gente não entende Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você não precisa entender Deus muitas vezes, você precisa apenas confiar em sua palavra e obedecer, porque se você obedecer, Ele é fiel e Ele vai cumprir a palavra dEle na sua vida. Eu quero terminar essa mensagem só lembrando alguns versículos para você de quem você é, porque talvez você chegou nesse lugar nessa noite pensando: eu sou um perdedor, eu sou Gui, eu sou um derrotado, Gui, olha, minha vida agora vai por água abaixo, Gui, Deus não tem nada de bom na minha vida. E você está acreditando nisso, e você se sente assim, o seu comportamento é assim, os seus resultados são estes, porque você pensa isso, e você não consegue ter a tua vida transformada. Mas nessa noite, eu quero te lembrar de algumas coisas. Se você quiser ficar de pé, fica de pé no seu lugar, porque eu vou falando e você vai recebendo, eu vou falando e você já vai aceitando. Você vai falando: é isso que eu sou, Deus, eu sou essa pessoa mesmo. Sai pra lá, Satanás, eu não aceito esse negócio não. Gênesis 1:27 diz: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Deixa eu te dizer, você é a imagem de Deus. João 1:12 diz: mas a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: você é filho, você é filha de Deus. 1 Pedro 2:9 diz: vós,
porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é eleito, você é escolhido. Jeremias 1:5 diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saístes da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. Eu sou conhecido por Deus. 2 Coríntios 5:7 diz: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu sou nova criatura. João 15:15 diz: já não vos chamo servos, já não vos chamo escravos, porque servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Eu sou amigo de Deus. Romanos 8:37, para terminarmos: em todas as coisas, em todas as coisas, diga, em todas as coisas, diga, em todas as coisas, diga, em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Do capeta. Por isso, querido, que o crente não tem como ser crente se não tiver a palavra na sua vida. Tem como? Quando você tem a palavra, o diabo vem colocar na sua mente: você é um perdedor. Aí você lembra ele: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Aí o diabo levanta uma doença, o diabo levanta um problema dentro de casa, alguém está enfermo, está doente, ele vem desanimado, vem dizer: eu vou matar. Aí você lembra ele, Salmo 91:7, 1000 pode cair do meu lado, 10.000 à direita, mas eu não serei atingido. Você vai lembrando o diabo das promessas, você vai lembrando o diabo de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, você vai lembrando ele que você tem promessas, de que você é escolhido, você é filho, você é cordeiro com Cristo Jesus. Se você recebe essa palavra nessa noite, agarre essa palavra na sua vida, viva essa palavra, transforme, deixa Deus transformar a sua mente e viva tudo aquilo que Ele tem preparado para você, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus. Espírito de Deus, vem sobre